A Casa da Cultura e Museu Professor Arthur Ramos apresenta o projeto Revivendo a História, onde contaremos a vida de vários filhos ilustres de Pilar. E hoje nós vamos contar a vida e obra de um alagoano que foi muito importante pelos seus estudos, publicações e suas contribuições em várias áreas. Ele teve importância na psicologia, psiquiatria, etimologia, antropologia e folclore. Então podemos começar a contar a história de Arthur Ramos. Nascido em 7 de julho de 1903, Arthur Ramos de Araújo Pereira, filho do médico Manuel Ramos e da dona Ana Ramos, foi o 7º de 8 filhos que o casal teve. Arthur Ramos nasceu aqui nesta casa, onde hoje se encontra Museu e Casa de Cultura Professor Arthur Ramos. Isso mesmo, Tamara. Nasceu ele e mais 7 irmãos: o Luiz, a Evangelina, o Raul, o Nilo, o Aloísio, a Georgina e a Julita. Começou seus estudos aqui no Pilar, mas terminou em Maceió, passando pelo Colégio São João e o Liceu Alagoano. Aos 15 anos, tem a sua primeira publicação feita no jornal, chamado O Pilar. Essa publicação, chamada A Carta, no qual o endereçou ao irmão dele, chamado Nilo Ramos, que era redator-chefe. Nilo achou tão legal a carta que resolveu publicar no jornal. Em 1921, ele entra para a Faculdade de Medicina da Bahia e se forma. Em 1926, com diploma de Ciências Médicas na mão, ele já defende o seu primeiro doutorado com a tese Primitivo e Loucura. Essa tese não só concedeu a ele o título de doutor, como também fez com que ele tivesse notoriedade, a ponto do próprio Freud mandar uma carta de próprio punho para ele, elogiando a tese. Ainda na Bahia, já formado nesse caso, já doutor, começa a trabalhar como médico legista. E lá, nessa época, ele tem os primeiros contatos com as questões da cultura negra. E assim, Arthur Ramos começou a fazer um levantamento sobre a vida dos negros, dando continuidade aos estudos etnográficos sobre os terreiros da Bahia. Também as religiões afro-brasileiras e as comunidades a qual elas são inseridas. Arthur Ramos utilizava da psiquiatria, psicanálise e antropologia para investigar a mentalidade e a cultura dos brasileiros, e, inclusive, sendo pioneiro na utilização da psicanálise para a pesquisa da religiosidade de origem negra no Brasil. E todo esse estudo foi publicado com ele já morando no Rio de Janeiro. Em 1934, ele lançou um livro chamado O Negro Brasileiro. Livro de tanta importância e relevância que fez Arthur Ramos ser considerado o pai da antropologia no Brasil. E em 1935, ele lançou um outro livro, chamado Higiene Mental nas Escolas, Esquema de Organização. Ele fez um estudo com mais de 2.000 alunos, tidos como anormais. Então, nessa época, os alunos tidos como anormais eram os desatentos, os rebeldes e os que mentiam. E Arthur Ramos provou que esse comportamento pouco tinha a ver com a genética, e sim como se pensava naquela época, mas sim como meio social de como eles viviam, por exemplo, na relação familiar. Inclusive, minha gente, esses 2 livros são de extrema importância e são bem conhecidos, mas foi olhado o começo da carreira de Arthur Ramos. Porém, foi tão importante para pesquisadores e estudantes que foi traduzido para a Alemanha, França, Estados Unidos e México. Além de tudo isso, Arthur Ramos falava também inglês, francês e alemão. Aliás, ele ensinava línguas. Mas infelizmente não dá para citar todas as obras e artigos deles. Aliás, são mais de 600 obras. E vocês não ouviram errado não, foram mais de 600 obras publicadas, mais de 1.100 títulos, comendas e diplomas. Arthur Ramos já deu aula, palestras e participou de mesas redondas de faculdades americanas, como Harvard, Louisiana, Colômbia, Minnesota e Califórnia. Inclusive morou 6 anos nos Estados Unidos. Arthur Ramos criou um acervo enorme sobre o folclore negro brasileiro. Arthur Ramos era contra qualquer tipo de preconceito, seja ele racial ou social. Era tão humanista que durante a ditadura foi preso 2 vezes pelo DOPS. Arthur Ramos é conhecido e reconhecido no mundo todo. Ele sempre foi admirado e reverenciado por vários brasileiros, como por exemplo Jorge de Lima, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Gilberto Freire, Estácio de Lima, Theo Brandão, Aurélio Buarque de Holanda, Graciliano Ramos, Nise da Silveira e Lili Lages. Todos os nomes citados agora são de pessoas que em algum momento de sua obra citou Arthur Ramos. Inclusive Jonas, Lili Lages, que foi a primeira deputada mulher do estado de Alagoas. E sabe quem a fez se candidatar? Pois é, ele, Arthur Ramos. São inúmeras obras. Isso prova que Arthur Ramos era um alagoano admirável. Um outro grande marco da sua vida foi quando ele morava na Bahia, onde estudou a mente do adolescente Volta Seca. Ele tinha 14 anos quando foi preso e fazia parte do bando de Lampião.
examinou como um legista e se decepcionou. Em seu relatório, ele disse que a análise foi uma total decepção, porque Volta Seca era um menino comum, educado, medroso, franzino e perfeitamente normal, mais uma vez provando que a braveza e a violência era originalmente do meio social, e não da genética. Tá aí, Arthur Ramos analisou inclusive um dos membros do bando de Lampião. Ele casou à sua vez com Luísa Galé. Ela era viúva e eles optaram por não terem filhos. Arthur Ramos participou de inúmeras instituições científicas, como a Sociedade de Medicina Legal, Criminologia e Psiquiatria da Bahia, a Liga Brasileira de Higiene Mental, o Conselho Penitenciário da Bahia, a Liga Brasileira de Psicologia e entre outras instituições. Imagina, fazendo parte de tantas instituições, como ele iria ter filhos? Arthur Ramos morreu lá em Paris, no dia 31 de outubro de 1949. Ele morava lá porque era diretor do Departamento de Ciências Sociais da Unesco, onde ele foi um dos fundadores. Antes de morrer, ele desenhou o início da Unesco aqui no Brasil e estava escrevendo um plano de paz mundial, junto com Jean Piaget e Maria Montessori. Os seus estudos permanecem como uma importante fonte para a compreensão da constituição histórica, dos saberes ecológicos e antropológicos no Brasil. Termina aqui o primeiro episódio do Revivendo Alagoas. E hoje a gente mostrou a história do Arthur Ramos.